Nessa aula eu vou lhe mostrar como se diferenciar sendo um criador de conteúdo inteligente. E o objetivo dessa aula é identificar as principais narrativas do mercado, estudar ideias alternativas e, a partir disso, construir um posicionamento único para você. Beleza? Então vamos aqui para a tela. A chave para se destacar não é gritar mais alto, é dizer algo diferente do que está sendo dito. Se você disser o que todo mundo diz, vai se perder no meio do barulho. Essa frase aqui, ela reflete exatamente o conteúdo dessa aula. O seu diferencial no digital não começa no design nem na técnica, começa na sua visão de mundo. E veja que tudo isso aqui está alinhado com o Primal Brand. Se você ainda não assistiu a aula de Primal Brand, assista que você vai ter uma visão mais ampla do conteúdo dessa aula. E essa visão precisa ser cultivada com intenção, beleza? Para isso, existe uma prática que diferencia criadores medianos de criadores memoráveis, o mapeamento estratégico das narrativas. E eu dividi esse mapeamento em 4 partes. Vamos falar sobre a primeira agora. Esse mapeamento ele é um processo de identificar o que está sendo falado no mercado e descobrir o que ninguém está falando, mas deveria. E como é que você vai fazer isso? Você vai começar a assistir conteúdo dos seus concorrentes, a ver os comentários que as pessoas fazem, a ver as dúvidas que as pessoas postam e não tem resposta, e você começa a pensar as lacunas que os criadores de conteúdo estão deixando. E é assim exatamente como você se torna um criador eficaz e deixa de ser só mais uma pessoa que fica repetindo o que todo mundo diz. E agora eu vou lhe mostrar 3 motivos para mapear o mercado antes de criar conteúdo. O primeiro é evitar cair naquela repetição automática de simplesmente criar o que todo mundo já está criando. Ajuda a encontrar lacunas, como eu já falei, e prepara você para se tornar referência com o pensamento próprio. Por que eu disse que essa aula se conecta com o Primal Brand? Porque lá você vai identificar a sua essência e junto com o mapeamento você vai ver o que é que eu posso falar de igual, que beleza, existem coisas que são genéricas que você não pode deixar de falar, mas o que é que você vai puxar como seu diferencial? O que é que você vai puxar para ser exatamente a sua coisa única, beleza? Agora a gente vai partir para a prática. Um mapeamento prático. Quem são os principais nomes do seu mercado? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Você vai listar de 3 a 5 pessoas que dominam a atenção do seu nicho. Se você quer falar sobre finanças, você vai pegar, por exemplo, Primo Rico, Primo Pobre e Nath Arcuri. Então você vai colocar elas num papel e vai consumir conteúdo sobre elas, conteúdo delas. Instagram, YouTube, podcast, blog, evento, e faz aquilo que eu lhe disse. Começa a ver as lacunas que eles estão deixando, as respostas que eles não estão respondendo. Segundo passo é identificar a narrativa central de cada um deles. Qual é a ideia principal que essa pessoa repete em tudo que faz? Por exemplo, o primo rico e o primo pobre, eles falam sobre a mesma coisa, mas um tem uma visão totalmente diferente do outro. Se você começar a consumir os conteúdos deles, você vai ver isso. Por exemplo, fulano diz, você precisa acordar às 5 horas da manhã para vencer. Ciclano já diz, você precisa de tráfego pago para vender. E Beltrano diz, o conteúdo raiz é mais importante do que rios virais. Então você vê que provavelmente isso aqui seriam 3 pessoas falando sobre conteúdo, mas com mensagens diferentes. Depois você vai preencher uma estrutura de análise de cada um deles. Qual é a ideia central? Uma frase que resume o pensamento principal dele. Quem está propagando essa ideia? Nome, canais, cursos, comunidades. Quais são os pontos positivos dessa ideia? O que elas ensinam bem e o que elas ajudam. E quais são os pontos fracos ou que estão sendo ignorados por essa pessoa? Falta de contexto, é raso, exclui uma realidade diferente. Uma dica, use o documento digital para ser fácil de você
atualizar e organizar, como o Google Docs ou o Notion. A parte 3 é você começar a procurar uma narrativa alternativa ao que está sendo dito. Aqui é onde começa o verdadeiro diferencial. É onde você começa a sair daquela manada de pessoas que estão falando a mesma coisa. Se no Brasil está todo mundo falando igual, comece a buscar fora do país pessoas que pensam diferentes. Porque às vezes você encontra nos Estados Unidos, encontra na Europa, alguém que está falando sobre a mesma coisa, mas com um posicionamento ou um direcionamento diferente do que está sendo falado aqui dentro. E onde é que você vai procurar? Em livros internacionais, que você pode usar, se você não consegue ler inglês, você pode usar o Google Tradutor se precisar. Autores fora do mainstream, né? Se todo mundo está comprando os livros mais vendidos, às vezes você encontra um livro que ele não é tão bom de venda, mas que ele tem uma... Ele está falando aquela mesma coisa, mas de uma forma diferente. Você procurar youtubers gringos, podcasts e newsletters especializadas no seu tema, e plataformas como Medium, Substack e Reddit. Isso aqui são fontes essenciais para você procurar narrativas diferentes do comum. A maioria dos conteúdos que mudam o jogo não está no Instagram. Isso aqui você precisa botar na cabeça. O que está no Instagram ali é muito superficial. A maioria dos conteúdos importantes estão em livros, estão em artigos longos, estão em ideias profundas, estão em vídeos, em lives, em podcasts mais longos. Nada daquela coisinha... Esqueça a coisa de estar consumindo conteúdo curto demais. Conteúdo curto é para você produzir e não para você estar consumindo mais, beleza? E por último, qual é o seu trabalho nos próximos meses? Você não precisa criar uma nova ideia do nada. Você só precisa identificar os padrões e buscar uma forma de ensinar com o seu olhar próprio. Se você fala sobre produtividade, você pode puxar um tipo de produtividade diferente. Não é aquela coisa de acordar de manhã e seguir uma rotina. Você pode ser produtivo trabalhando na madrugada. Aí você pode falar para quem trabalha de madrugada. Existem pessoas que passam a madrugada trabalhando. Como é que você vai ser produtivo nesse horário? Isso aí já seria um nicho legal. E agora as 3 etapas do trabalho constante de diferenciação. Primeiro, mapeie o mercado nacional. Identifique ideias dominantes, reúna as principais narrativas e autores, busque ideias alternativas e faça conexões, seja livros, vídeos, experiências de fora, e traga essas ideias para o seu contexto. Não é só copiar, você tem que trazer para dentro do seu contexto e botar o seu tempero dentro dessa... É igual comida. Se eu faço um feijão, minha esposa faz um feijão, sua esposa faz um feijão, sua mãe faz um feijão... Cada um vai ter de ser diferente, porque cada um tem o seu tempero. Então é isso. Traga essas ideias para o seu contexto e coloque seu tempero. Ensine enquanto aprende. Esse aqui é um erro que muita gente comete, de não ensinar enquanto aprende. Às vezes você está estudando um assunto e você pode repassar isso aí, porque você já está à frente de alguma pessoa que não está estudando sobre aquilo. Então, se você sabe 10%, você já sabe mais do que quem sabe 0%. Então, você pode ensinar e você já vai praticando, já vai corrigindo o que precisa. E mostre que está aprendendo, aplicando e ensinando. Quem ensina o que está aprendendo ganha autoridade e empatia. O conteúdo mais valioso que você pode criar é aquele que vem de uma mente curiosa e de um olhar diferente. Então, você precisa olhar para tudo com esse olhar de curiosidade, certo? Sempre com mente de principiante. E criadores que apenas replicam ficam refém de fórmulas. Pare de buscar fórmula. Como eu já disse várias vezes, isso aqui é trabalho. Então, se você quer realmente se destacar, não tente ser igual a outras pessoas. Seja você. Ache a sua essência e fale do seu jeito. Não crie um personagem. Esqueça aquela coisa de fingir ser uma pessoa até virar aquela pessoa. Não. Encontre sua essência e seja você. E faça as pessoas gostarem do seu jeito de produzir conteúdo. E criadores que mapeiam e pensam, constroem um legado. E é isso que a gente está fazendo aqui. Construindo um legado para você. E agora eu deixei um exercício prático para você fazer nos próximos dias. Monte o seu primeiro documento de mapeamento com
os 3 nomes fortes seu nicho. Isso aqui é um resumo, né, do que a gente falou até agora. Identifica a ideia central de cada um. Escreva os prós e contras de cada ideia. Escolha um tema para pesquisar fora do Brasil. Encontre 2 conteúdos internacionais para estudar. E faça um post ou story sobre algo novo que você aprendeu dentro disso aqui. Então a ideia é mapear o que está sendo dito aqui, encontrar alguma coisa dentro desse nicho que está sendo dito fora, mas ainda não está sendo dito aqui, ou está sendo dito aqui de forma diferente, e você já vai criar um post, ou então, no caso, né? Você pode fazer um post e um stories, ou um post ou um story, né? Um ou outro, ou um e outro. Beleza? Mão na massa e a gente se encontra na próxima aula. Valeu!